Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje aqui com a atividade 1 de eletrônica analógica, né? Mais com relação aí ao diodo, né? Um diodo retificador de polarização direta, né? E caso esse conteúdo aqui auxilie vocês de alguma forma, se vocês melhorarem o entendimento com relação a esse conteúdo aqui através desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aí no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá bom? Espero de verdade aí possa auxiliar aí no entendimento. Beleza? E se precisarem de algum apoio mais profundo, nosso contato tá na descrição, tá bom? Então vamos lá. Diodo retificador, então. O enunciado diz o seguinte: os diodos retificadores são utilizados em diversas aplicações, onde nas fontes de alimentação tem a função de retificar sinais alternados e entregar corrente contínua à carga, alimentando-a, onde para esta função há diversas topologias que podem empregar um ou vários diodos associados em conjunto com transformadores, capacitores e demais componentes de um circuito eletrônico. Para contextualizar esse tema, considere o circuito dado na figura 1. Então aqui ele trouxe um circuito simples de polarização direta, a gente pode verificar, né? Então aqui nós temos a fonte de alimentação, que ele já informou aqui que é 12 volts, tá? O diodo e um resistor. Ele já forneceu as informações ali. O resistor seria a nossa carga, né? E ele forneceu as informações, ó, sendo que a tensão VCA é igual a 12 volts. Vou anotar aqui, ó, aqui do lado, VCA 12 volts, tá? O resistor da carga de valor ôhmico é igual a 500 ohms. Então, resistor da carga eu vou chamar de RL, tá? Vocês vão encontrar assim na literatura. Então, eu já vou chamar aqui de RL para a gente facilitar a nomenclatura aí. 500 ohms, tá? E, considerando-se a queda de tensão sobre o diodo, D1 igual a 0,68 volts. Provavelmente, esse é um diodo de silício, que é aproximadamente essa queda de tensão, tá? Esse material aí que é feito no nosso diodo. Beleza, aí ele pede, calcule o que se pede. A potência máxima dissipada pelo diodo durante o semiciclo positivo. A potência máxima dissipada pela carga durante o semiciclo positivo. Ok. Vamos entender mais ou menos como é que funciona a polarização direta, tá? O que acontece na polarização direta, né? Com relação à direção do circuito, aos sinais. Vou pegar uma figura aqui para ilustrar melhor. Então eu tenho aqui, ó, um diodo com polarização direta, tá? Eu tenho um gráfico ao lado, vou aumentar aqui para facilitar. Então beleza, olha só. O que acontece? Aqui eu tenho a fonte, né? Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho a pastilha do diodo, está aqui. E aí percebam, pessoal, que a parte negativa da fonte, os elétrons, né, vão percorrer aqui, vão chegar aqui nessa parte da pastilha. E sinais iguais, vou colocar aqui mais e mais, se repelem, né? Sinais opostos se atraem, certo? Então essa é a ideia, ó. Na polarização direta, a gente vai jogar essas cargas aqui para o centro, essas cargas que estavam encostadas aqui na borda, né? Então elas vão em direção ao centro, porque estão se repelindo com a carga negativa da fonte, tá?
O mesmo acontece ali para as cargas positivas. Para as cargas positivas também, ó. Então, sai positivo aqui da fonte, encostou aqui, vai repelir as cargas positivas com direção ao centro. E aí começa a ocorrer uma concentração aqui no meio, que a gente chama de estreitamento da camada de depressão, tá? E isso vai gerar uma consequência, né? Isso vai gerar uma consequência para nós. E aí, no caso desse diodo aqui, do enunciado, é aproximadamente esse valor que está aqui no gráfico mesmo, tá? Aproximadamente esse valor que está aqui no gráfico. Percebam que esse aqui é um circuito que não tem resistor. Não tem resistor, então não está limitando a nossa tensão ali para o diodo. Então, olha só. Se a gente observar o gráfico, o que acontece? Eu vou lá, vou mexer na fonte, vou aumentando a tensão, vou aumentando. Está aumentando a tensão aqui, ó. Eu tenho um gráfico que é no eixo das ordenadas corrente, no eixo das abscissas eu tenho tensão, certo? Então, novamente, ó, eu vou aumentando a tensão, vou aumentando, e a corrente vai subindo aos poucos, né? Vai subindo aos poucos. Por quê? É o que está acontecendo aqui. Aos poucos, até chegar em 0,7, as cargas vão chegando aqui ao centro, vão espremendo, vai formando esse estreitamento, né? Até chegar em 0,7, aproximadamente. Chegou em 0,7, vai ocorrer essas cargas aqui, elas vão... Vai ocorrer um salto aqui, né? No caso do LED, né? Se fosse um LED, emitiria uma luz, né? E aí ocorre essa exponenciação aqui de corrente, tá? Então, até chegar em 0,7, depois ocorre um salto e libera energia. A tensão, esse 0,7 aqui, normalmente dado para um diodo de silício, tá? É de 0,7, mas no caso de um LED pode ser 2 volts, por exemplo, tá? Pode ser 2. Então, no nosso caso, na verdade, do enunciado é 0,68, né? Então, percebam que o diodo ele vai ficar com uma parte e a carga vai ficar com uma outra parte da tensão, tá? Então, para o nosso caso aqui, ó, deixa eu pegar a figura do LED para ficar mais claro aqui, até para mostrando com um resistor, né? Então, ó, aqui é 2, tá? Deixa eu até arrumar aqui. Aqui é 2, ó. Aqui é 2 volts. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá. Então, para esse LED aqui seria 2 volts aproximadamente, mas tá, eu vou deixar como 0,7 aqui, não tem problema. Aí o que acontece? Agora eu tenho um resistor aqui, então vai limitar a nossa tensão. Então, por exemplo, se aqui é 0,68 e eu tenho uma fonte de 12, a carga tem que suportar 11,32 volts para não queimar o LED. Para esse exemplo aqui, tá? Não é a tensão exata. Então, a mesma coisa, eu vou chegar em 0,7 aqui, ó, na queda de tensão, e aí depois vai exponenciar. Só que aqui, ó, a corrente fica limitada em 10 mA. Por quê? Por conta do nosso resistor, justamente para não danificar o equipamento. Tá bom? Então, mais ou menos essa ideia aí. Tá? Então, entendemos a analogia básica do exemplo. A gente já consegue estar efetuando os cálculos aí certinho. Primeiro, a gente precisa calcular a tensão sobre o diodo e a tensão sobre a carga. E aí sim a gente consegue continuar